Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Jesus disse aos seus discípulos que era necessário entrar no reino de Deus pela porta estreita. O que será que ele quis nos dizer com esta palavra? No vídeo de hoje nós vamos refletir um pouco sobre este assunto, meditando o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 6, também versículos do 12 ao 14. Mas antes vamos rezar, pedir a Deus que nos abençoe com um bom entendimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Deus da mais infinita bondade e misericórdia, nós nos colocamos na Tua presença de coração contrito e humilde, pedindo que o Senhor envie sobre nós as luzes do Espírito Santo para que tenhamos sabedoria e discernimento diante da Tua palavra. Tudo isso nós te pedimos pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e a proteção dos santos anjos de Deus, que se colocam em ordem de batalha a nosso favor. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acompanhem comigo, meus caros irmãos e irmãs, o Evangelho, repito, São Mateus, capítulo 7, versículo 6 e também do 12 ao 14. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atirei vossas pérolas aos porcos, para que ele não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje nós estamos vendo Jesus ensinando aos seus discípulos como eles deveriam se comportar diante das mais variadas circunstâncias de vida, sobretudo quando eles estivessem na missão evangelizadora, na missão continuadora de revelar o amor de Cristo, este amor que nos foi revelado por Jesus. E este ensinamento que ele dá aos discípulos daquela época também é um ensinamento que ele dá a cada um de nós. Como nós deveremos nos comportar diante de várias situações em que nós estaremos inseridos neste contexto evangelizador. Aqui no Evangelho, Jesus vai dizer e usar uma expressão bastante interessante. Ele vai dizer assim: Não dei aos cães as coisas santas, e nem aos porcos as pérolas. O que será que Jesus quis dizer com essas expressões? Na verdade, meus caros irmãos e irmãs, as coisas santas, as pérolas, as coisas valiosas da nossa vida, que são as coisas que vêm de Deus, é preciso que nós ofertemos todas essas coisas a todas as pessoas. Isso é fato. O convite precisa ser feito a todos. Porém, o que Jesus está chamando a atenção dos discípulos e a cada um de nós no dia de hoje é que há pessoas que receberão esta riqueza que vem de Deus, essas coisas santas, a palavra, essas pérolas, essas coisas ricas que vêm da parte de Deus, de coração aberto. E farão destas riquezas que lhes são ofertadas algo que servirão para a sua conversão e para o seu crescimento. Porém, há muitas pessoas que estarão com o coração fechado. Há muitas pessoas que estarão com o coração endurecido, que não aceitarão esse convite que será feito. E como nós devemos nos comportar? Nós devemos ficar insistindo. Jesus vai dar uma orientação
de forma muito prudente aos seus discípulos e a cada um de nós, para que nós usemos dessa virtude. Há coisas que não estão no nosso controle. Nós temos uma missão que nos foi incumbida, porém nós temos os nossos limites. E é preciso que nós repassemos a Deus aquilo que já foge ao nosso controle, aquilo que já foge às nossas forças. Porque, diante de um coração endurecido, não adianta eu proclamar a riqueza evangélica, não adianta eu ofertar os sacramentos da igreja, porque notoriamente essa pessoa está declaradamente recusando tudo isso, blasfemando contra tudo isso, e isso fará mal, inclusive, à nossa missão. O que é necessário fazer então? É necessário rezar a Deus por essas pessoas e permitir que Deus haja na vida delas, clamar a misericórdia de Deus para com elas, para que pouco a pouco Deus vá trabalhando no coração dessa pessoa, para que ele se torne um coração receptivo, doce à palavra que será proclamada, aí sim, por cada um de nós. Portanto, é necessário que tenhamos a sabedoria e o bom discernimento de compreender que cada pessoa tem o seu tempo. Cada pessoa tem o seu tempo de conversão. E também haverá aquelas pessoas que não se converterão, infelizmente. E é por isso que Jesus vai dizer no Evangelho também que é necessário que nós entremos no reino de Deus pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. O que Jesus quer de fato nos ensinar com isso? Que para nós participarmos da sua vida, participarmos do reino de Deus, é necessário que nós nos adaptemos ao Evangelho, nos adaptemos à vida que Ele nos indica que precisamos seguir segundo os mandamentos. Por isso, a expressão porta estreita. Porque o que é uma porta estreita? É uma porta que nós precisamos nos amoldar a ela para poder entrar. É uma porta que nós precisamos nos movimentar, nos encolher, nos esvaziar, diminuirmos para que nós possamos passar por ela. Portanto, não é uma porta fácil de entrar. Não é igual uma porta larga, espaçosa, onde tudo pode, onde todos entram de uma forma indiscriminada. Não é assim o reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele é ofertado a nós para que tenhamos uma vida plena, feliz, uma felicidade que não termina, que é eterna, porque estaremos junto com o Criador. Por isso que a porta é estreita. Para dizer a mim e a cada um de vocês hoje que se nós não nos adaptarmos, se nós não nos adequarmos a essa porta, se nós não nos diminuirmos no sentido de esvaziarmos de todo tipo de sentimentos ruins que eventualmente habitam em nosso coração, se nós não formos doce à palavra, ao Santo Evangelho, nós não passaremos por essa porta. E Jesus é bem claro no Evangelho de hoje. Ele vai dizer que muitos não encontrarão este caminho. E não encontrarão porque o seu coração continuará endurecido, não flexibilizarão, não se tornarão doce a palavra. Percebam? É um caminhar que nós precisamos trilhar e que precisamos ir nos adaptando ao Evangelho, nos adequando àquilo que Deus pede que nós nos adequemos. Não dá para a gente viver a vida de qualquer jeito. Por essa porta espaçosa, onde nós não fazemos nenhum tipo de esforço ou de adaptação, ou não vivemos esse amor de renúncia que Jesus nos ensinou, por essa porta passam todos. Mas é a porta da perdição. É a porta que nos levará a uma vida eterna distante de Deus, naquilo que nós chamamos de inferno. Porém, o que nós queremos é viver uma vida eterna junto de Deus. E para isso, nós precisamos sim nos adequar ao Santo Evangelho, à palavra de Deus, aos ensinamentos da igreja.
Nós precisaremos, sim, viver um amor de renúncia. Viver um amor tal qual Jesus está nos ensinando. E para isso nós precisaremos amar o nosso irmão. Nós precisaremos desejar ao outro aquilo que nós mesmos desejamos para nós. Por isso Jesus vai dizer, olha, aquilo que você deseja que o outro te faça, faça também ao seu irmão. Ou seja, tudo aquilo que nós recebemos, que nós desejamos receber, e todos nós desejamos receber coisas boas, todos nós desejamos receber amor, todos nós desejamos receber perdão, todos nós desejamos receber da parte do outro um compadecimento, uma compaixão. Tudo isso que nós desejamos para nós, nós precisamos desejar para o outro. Nós precisamos fazer em relação ao outro. Se eu desejo receber o amor de Deus, eu preciso amar o meu irmão. Se eu desejo receber o perdão de Deus, eu preciso necessariamente perdoar o meu irmão. Se eu quero que Deus se compadeça das minhas misérias, das minhas necessidades, eu preciso também me compadecer do meu irmão, não posso ser indiferente. Porque essa é a dinâmica da nossa fé. É esse o caminho que nós vamos trilhar e vamos nos adequando e nos adaptando e nos encolhendo para entrar nesta porta estreita, que não é fácil de adentrar. É uma porta que vai exigir de nós esforço, que vai exigir de nós uma humildade para nos abaixarmos, nos adaptarmos e entrar segundo o Evangelho de Jesus. Portanto, meus caros irmãos e irmãs, o ensinamento que Jesus dá aos seus discípulos hoje e a cada um de nós é fundamental para o nosso caminhar. É o despertar desta consciência. Primeiro, de que todos têm o seu tempo de conversão. Que nós não percamos tempo com aquelas pessoas que estão de coração endurecido e que estão declaradamente recusando e blasfemando contra as coisas santas, contra as riquezas do Evangelho. A estas pessoas rezemos. Rezemos piedosamente a Deus, para que misericordiosamente, pela ação do Espírito Santo, toquem no coração dessas pessoas e que possam fazer desse coração um coração mais doce à palavra que nós iremos proclamar neste tempo oportuno. Que nós façamos aos outros aquilo que desejamos que façam a nós e que nós nos adaptemos à porta estreita para a entrada do reino de Deus. Que nós tenhamos esta consciência de que no reino de Deus não entramos de qualquer jeito. Nós precisamos nos adaptar àquilo que Deus nos ensina. Amém? Se essa partilha foi de alguma maneira importante para você, te deixou um bom esclarecimento sobre a palavra de Deus, partilhe esse vídeo, deixe o seu comentário para que a plataforma impulsione a outras pessoas. Tenham todos um santo e abençoado dia e até amanhã com mais uma reflexão do Santo Evangelho de Jesus Cristo.